Até. Bem, bom dia a todos. Então, vamos continuar com a nossa aula. A última aula foi sobre teoria de perturbação independente do tempo, né? Então, na aula de hoje, vamos rever rapidamente as principais fórmulas que a gente viu sobre a teoria de perturbação independente do tempo e depois vamos ver um exemplo. No exemplo vai ficar claro, então, como é que se usa esse tipo de teoria, né, para ter, ou seja, para se obter estimativas das energias de um sistema e dos estados de um sistema, tá? Então, o modelo, a teoria de perturbação independente do tempo, ela se baseia que a gente quer, então, determinar as energias de um sistema e os estados de um sistema, estados estacionários, que são, os estados estacionários são autoestados do Hamiltoniano do sistema. A gente quer resolver esse sistema, porém a gente conhece esse sistema, a gente conhece as soluções de um sistema mais simples ou mais simétrico, H0, né? E a gente espera, então, que a diferença do sistema que a gente quer e o que a gente tem seja pequena, tá? A gente, então, desenvolveu um método escrevendo essa diferença de H e H0, né, que é a perturbação, em termos de lambda, que é um parâmetro perturbativo, eu posso ligar e desligar a perturbação, né? Então, a gente desenvolveu soluções em termos de série de potência desse lambda, que é o parâmetro de controle da perturbação. Tá? Então, primeiro a gente desenvolveu a fórmula da correção em energia, aqui só para colocar a anotação de novo aqui, né? A gente escreveu a energia em termos de série de potência de lambda e o estado em série de potência de lambda. Aqui a anotação é que o índice de baixo é o estado e o índice de cima é a ordem da correção. Então, 1 quer dizer que é a primeira ordem em lambda, 2 é a segunda ordem em lambda, assim por diante. Isso vale para o estado e para as energias. Tá? Então, a gente desenvolveu a fórmula. Foram 3 fórmulas que a gente viu. A primeira está aqui. Que essa é a correção em energia, né? Então, a correção em energia, em primeira ordem, é o valor esperado da perturbação, o H', com relação ao estado não perturbado. Tá? Simplesmente esse tipo de forma, como eu falei para vocês, é bem útil, vocês vão usar em diferentes disciplinas. E ela é bem simples. Tá? Simplesmente diz que se eu agrego algo a mais no meu sistema, agrego um H', né? Agrego um campo magnético, agrego um campo elétrico, agrego alguma coisa no sistema, então a correção de energia que essa coisa vai dar é simplesmente o valor esperado do que eu agreguei, do que eu perturbei, entre os estados não perturbados. Tá? Depois a gente desenvolveu uma forma para a correção do estado, né? A correção do estado, então está aqui a fórmula. Está aqui a fórmula, essa é a correção do estado em primeira ordem. A gente escreveu essa correção do estado como uma expansão em termos dos estados não perturbados. A gente usa os estados não perturbados como a base, então está aqui os coeficientes, né? Então, essa é a solução. Então, a correção ao estado, em primeira ordem, é obtida por essa expressão. Note que essa expressão não tem o termo, esse aqui são os coeficientes da expansão, né? A gente chamou isso aqui de CM ordem N, né? Então, note que o CNN é igual a zero, ou seja, foi isso que a gente viu, que a correção em primeira ordem, ela é ortogonal ao estado não perturbado, tá? Os comentários aqui vale a pena falar de novo. Os comentários esses 2 resultados que eu mostrei para vocês, eles são válidos somente para o caso não perturbado, o caso não perturbado não degenerado. Resultados em primeira ordem para a correção de energia são melhores do que para o estado e o termo CNN pode ser considerado nulo, tá? Ok, e a gente viu também uma fórmula em segunda ordem, está aqui a fórmula em segunda ordem da correção de energia. Então, foram 3 fórmulas que a gente viu: correção em primeira ordem de energia, correção do estado em primeira ordem e correção em segunda ordem de energia. Tá? Porém, esse caso é um caso que é de pouco valor, na verdade, porque
se a gente conhece as soluções do H0 é porque ele tem alguma simetria. E se ele tem alguma simetria, então ele é degenerado. Então, o caso prático sempre vai ser degenerado, porque a gente só vai conhecer o H0 para sistemas simétricos, e simetria implica em degenerescência, como a gente viu. Tá, então, a gente foi direto então, para o caso degenerado, que esse é o caso útil e mais prático, né, e mais comum. Então, seja um H0, que ele tem uma degenerescência Gn na energia En. Então, essa energia En, ela aparece G vezes, então tem G autovetores correspondente à mesma energia En. Tá, então, essa maneira que a gente constrói um espectro degenerado, ou seja, a gente coloca esse índice I, que é um índice de degenerescência, para ficar bem claro que tem I até Gn autovetores para o mesmo alto valor. Tá? E a gente constrói uma base ortonormal aqui. Então, esses estados que eu sei, então, que é o programa não perturbado, ele é ortonormal, então eu sei tudo com relação ao sistema não perturbado. Eu sei todos os estados, eu sei todas as energias, e eles são ortonormais. Tá? Então, a gente viu que essas fórmulas a gente não pode usar simplesmente porque essa correção do estado ela simplesmente diverge para o caso degenerado, e essa aqui fórmula também não dá para ser usada porque, em princípio, existem infinitas autovetores, né, possibilidades de autovetores que têm o mesmo alto valor. Ah, mas são só dois no caso. Não, mas qualquer combinação desse dois também vai ser uma. Então, isso aqui, na verdade, existe uma infinitude de possibilidades que eu posso colocar aqui. Tá? Porque qualquer combinação linear entre dois vetores no espaço degenerado também será um autovetor com a mesma energia. Tá? Então, a degenerescência, esse G simplesmente diz a dimensão do espaço vetorial dessa degenerescência. Então, degenerescência G igual a 2 significa que tem infinitas soluções que estão dentro, morando no espaço vetorial de dimensão 2. Se xg for igual a 3, é a mesma coisa. Existem, no mínimo, 3 autovetores linearmente independentes que me dão o mesmo alto valor, e, portanto, qualquer combinação linear desses três me dará também o mesmo alto valor. Então, na verdade, a degenerescência sempre abre uma infinitude de possibilidades. Então, essa fórmula aqui também não pode ser usada, porque qual delas eu vou usar para fazer o sanduíche? Para fazer o valor esperado da perturbação entre os estados não perturbados, já que existe uma infinitude de possibilidades de estados não perturbados correspondente à mesma energia. Tá? Então, não posso usar essas duas fórmulas, então a gente desenvolveu um método, né? Então, aqui são os casos gerais que podem acontecer. Quando eu ligo uma perturbação, simplesmente, se aqui tiver dois estados com a mesma energia, pode ser que não, simplesmente não quebrou a degenerescência. Aqui, nesse caso, quebrou a degenerescência. Esse caso aqui é mais comum. Por quê? Porque, geralmente, o sistema simétrico é degenerado e a perturbação quebra a degenerescência. Quebra a simetria e, portanto, a degenerescência. Esse caso aqui é bem comum. E a gente viu também o conceito da melhor combinação linear, já que o estado não degenerado, não perturbado, qualquer combinação linear desses estados de ordem zero é possível, né? Mas quando eu ligo a perturbação, se ela é diferente de zero, eu quebrei a simetria, então existe uma melhor combinação linear. Tá? Então, quando a perturbação não é nula, mas é muito, muito próxima a zero, né, tendendo a zero aqui, mas nunca assumindo o valor zero, existe esse conceito da melhor combinação linear, best linear combination. Né? Tá? Ok, então a gente desenvolveu um método para determinar essa melhor combinação linear e as correções de energia de primeira ordem. Então o método ele é relativamente simples, está aqui ele. Eu tenho que fazer todos os sanduíches possíveis, né, dentro do espaço degenerado. Isso aqui tudo é dentro do espaço degenerado. Isso aqui é G por G, essa matriz. Essa é a melhor combinação linear, tem dimensão G. Né? Então, eu monto todos os sanduíches, coloco uma matriz, não pego nem o maior, não pego nem o melhor, não pego nem o maior, eu simplesmente calculo os autovalores, e os autovalores, então, serão as correções de energia. E os autovetores, então, vão me dar a melhor combinação linear. Aí, sistema Gn por Gn, essa é a correção de energia de primeira ordem, e essa é a melhor combinação linear.
Tá, então foi isso exatamente que a gente viu na aula de segunda-feira, tá? Então, a partir de agora, então, a gente pode, então, já entrar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, nós vamos examinar o caso de uma perturbação num sistema, que é o sistema do poço tridimensional. Tá? Vocês estudaram bastante o sistema do poço em uma dimensão, né? Mas é um exemplo bem bonito esse do poço, porque, além da simplicidade, é o primeiro modelo para se representar elétrons de condução num sólido. Então, seja um sólido, eu posso dizer, então, que o elétron está dentro desse cubo, esse cubo é um sólido, né? Então, ele está livre dentro do cubo, do sólido, mas o elétron não pode sair do sólido. Então, isso é um primeiro modelo dos elétrons de condução em um fio. Os elétrons estão livres dentro do fio, mas não podem sair do fio. Então o primeiro modelo diz, então, que ele está livre numa dada região, mas não pode sair dessa região. Então, esse é o modelo do poço, né, que a gente estudou em uma dimensão. Vocês estudaram lá na introdução, é o probleminha mais simples que existe em mecânica quântica no espaço vetorial, que moram as funções de onda, né? Então, a solução para esse problema é a solução do poço em cada dimensão. Então, você sabe que a solução do poço em uma dimensão é raiz de 2 sobre L, para normalizar, seno de N pi x L. Então, isso aqui simplesmente é replicado nas três dimensões. Então, na dimensão x, a gente coloca nx, na dimensão y, a gente coloca ny, na dimensão z igual a nz, e esse raiz de 2 sobre L aparece em cada uma dos senos, por isso que aqui é o cubo. Tá? Então, essas são as soluções não perturbadas. Tá? Então, as soluções de um poço, né? Então, são esses estados, né? E essas são as energias possíveis, que é a soma de energia em cada dimensão. Tá? E esse N aqui são números quânticos que partem de 1. Então, 1, 2, assim por diante. O Y é a mesma coisa e o Z é a mesma coisa, tá? Porque isso é um poço tridimensional. Se fosse bidimensional, só seria XY. Se fosse unidimensional, só seria X. Tá, então, o problema que vocês conhecem bem é ser dito o problema não perturbado. Tá? Bem, o estado fundamental desse problema é quando todos os n é igual a 1. Tá? Então, em uma dimensão seria exatamente essa função de onda aqui, tá? Que é o estado n igual a 1 do poço. Que é exatamente essa função, esse estado é raiz de 2 sobre L ao cubo, seno de πx sobre L, seno de πy sobre L, seno de πz sobre L. Aqui o estado fundamental. Se eu colocar 1 mais 1 mais 1, o valor vai me dar 3 π quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2. Aqui essa massa é a massa, como é o número quântico mzinho, é a massa da partícula que está aqui dentro do poço. Tá? O estado fundamental ele não é degenerado, porque só tem essa combinação, só quando todos os n's forem igual a 1, que vai me dar a menor energia possível. Tá? Quando os n's podem ser diferentes de 1, então vai me dar energias maiores. Então, a menor energia possível é só única, é 3 π quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2ml ao quadrado. Ela não é degenerada, então o estado fundamental não é degenerado. Tá? Bem, quem são os primeiros estados excitados? Aí, quando um desses n for igual a 2, pode ser na direção x, na dimensão y ou na dimensão z. De qualquer maneira, a energia nesses nesses três casos, será nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado, vezes essa constante aqui, né? Então, vai ser 4 mais 1, 6. Então, a energia é 6 π quadrado. Então, esses três estados aqui têm a mesma energia. Então, trata-se de um problema degenerado de dimensão 3, porque tem 3 soluções linearmente independentes. Quantas soluções existem mesmo? Infinitas, que moram no espaço vetorial, que é gerado pela combinação linear desses três estados. O estado 2, 1, 1, estado 1, 2, 1, estado 1, 1, 2. Tá, então, esse é o problema não degenerado. Até agora, então, isso é assunto de introdução à mecânica quântica. Tá? Mas agora sim, vamos colocar uma perturbação. Agora entramos na nossa disciplina. Então, colocamos agora um H'.
O galinha que se coloca, então está aqui o cubo vermelho, onde a gente fez, onde são as soluções. Então, uma perturbação é como se colocasse um tijolo, um degrau lá dentro. Então, tem uma dada região do espaço, onde aqui as partículas andam livremente, mas aqui dentro tem uma dificuldade, é como se fosse um degrau, tá? Então, fisicamente, acontece o quê? Classicamente, as partículas, elas andam, entendeu? Vão pegar numa dimensão aqui, na dimensão x, tá? É como se fosse assim. Tá aqui o poço original, tá? E aqui se coloca um V0 aqui, tá? Então, fisicamente, se a partícula tem uma dada energia E aqui, ela está bem rápida quando ela está nessa região fora do azul, e quando entra na região azul, ela diminui a energia cinética. Então, classicamente, as partículas estão rápidas aqui fora, e ao entrar na região azul, elas diminuem a energia cinética, lembrando que a energia cinética é energia total menos energia potencial. Tá? Então, essa é a situação física clássica. Partículas se movem de uma maneira rápida aqui fora, quando entra na região azul, diminui a velocidade. Tá? Quanto diminui? Bem, depende desse V0, do tamanho do degrau. Tá? Então, nós vamos tratar o caso quando o tamanho do degrau é pequeno. Teoria de perturbação, coloca um pequeno degrauzinho, e vamos ver o que acontece com as soluções. Tá? Então, fisicamente é isso. As partículas estão livres para se movimentar dentro dessa região vermelha, porém tem uma região aqui, de x de 0 até L sobre 2, y de 0 até L sobre 2, onde o tamanho da caixa é L, né? Então, nessa região, ela diminui a velocidade. Tá? Ok, então vamos fazer a perturbação nesse caso. No estado fundamental é bem simples, a receita é fácil, o valor da correção do ground state é simplesmente a média da perturbação H' entre os estados não perturbados do ground state. Então, esse aqui é o estado do ground state, o estado, a função de onda que tem a menor energia, é exatamente 1,1,1. Só colocar aqui nx igual a 1, ny igual a 1, nz igual a 1. Tá? Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre L elevado ao cubo, seno de πx sobre L, seno de πy sobre L, seno de πz sobre L. Então, tem que fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta, então. Então, esse sanduíche, então, na verdade, aqui eu vou colocar com N genérico, na verdade, todos aqui são uns, mas vamos fazer com esse sanduíche com N e N linhas genéricos, só para... Então, isso aqui é o sanduíche genérico, pessoal. Nós vamos fazer várias vezes esse sanduíche, tá? Agora vamos colocar tudo 1. 1. Então, isso aqui é 1, 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 isso aqui é 1. Quanto é que vale essa integral, pessoal? Tá, isso aqui foi colocado o H', o H' é V0 quando x está entre 0 a L sobre 2, quando y está entre 0 a L sobre 2 e quando z está de 0 a L. Tá? Essa é a definição do H', está aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Então, fica essa integral aqui. Tá? Então, no chat, pessoal, vocês conseguem me dizer quanto é que vale essa integral? Ela pode ser calculada de cabeça. Na verdade, várias integrais aqui, pessoal, dá para ser calculada de cabeça. Só uma que não dá para fazer de cabeça. Mas muitas delas a gente pode fazer de cabeça. Em princípio, essa dá para fazer de cabeça. Consegue dar isso aqui, pessoal, então? No chat aí, alguma ideia de como fazer isso? Por exemplo, quanto é que vale essa integral aqui, pessoal? Essa aqui. Quanto é que vale essa integral aqui? Com NZ, entendeu? Essa integral, em termos de NZ e N' Z, quanto é que vale isso?
Alguém pode dizer no chat? Essa aqui, quanto é que vale? Vamos lá, pessoal. Vai dar 2 sobre L. Esse 2 sobre L já é para normalizar. Ele já normaliza. Não esquece que as funções do poço, as funções de poço é raiz de 2 sobre L. Sim. Seno de N, pi, x sobre L. É isso que vocês sabem lá do poço em uma dimensão, né? Isso aqui é o φ do poço em uma dimensão, né? Tá. E quanto é que é a integral entre duas delas, só que uma é nz e outra é n'(z)? Quanto é que dá essa integral aqui? Vocês vão invocar ortonormalidade, né? Essas funções, elas são ortogonais e são normais por causa desse raiz de 2 sobre L. Então, quanto é que dá essa integral aqui? Dá 1. Dá 1 quando nz igual a 1, perfeito, dá 1 então. Quando nz igual a 1 e n'(z) igual a 1, que é o nosso caso aqui, ó. Esse é 1 e esse é 1, então dá 1 integral, perfeito. E se nz é qualquer número e n'(z) é qualquer número, quanto é que dá essa integral aqui? Lembrando, para n diferente de n', 0. Para n com n' é 1. Tá? Então, quanto é que dá isso aqui? Quando nz é igual a n'(z... O chat tá demorando da aula de crônica. Ah, tá demorando aí? Tá. Então, isso aqui, vamos ver se alguém respondeu. Então, essa integral, na verdade, ela só usa o fato que essas funções aqui são ortonormais. As funções do poço são ortonormais. Portanto, isso aqui é delta de nz n'(z). E, portanto, se eu colocar 1, isso aqui vai me dar 1. Então, essa integral aqui é fácil. Tá? Ela vem pela ortonormalidade dos estados na direção z. Tá? Beleza. Agora fazer essa integral dá quanto? Se fosse de 0 até L, seria igual a essa aqui de baixo, daria 1 também. Tá? Lembrando, isso aqui é tudo 1. Entendeu? Se fosse de 0 a L, daria o mesmo resultado de baixo. De baixo deu quanto? Deu 1. Mas isso aqui é de 0 a L sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Tá? Se lembra da função do poço? A função do poço, o primeiro estado, o estado fundamental é esse aqui, ó. Quanto é que vale essa integral aqui? Esse é o gráfico do φ ao quadrado. De 0 a L dá quanto esse aí? Dá 1, né? Só que a gente vai integrar de 0 até L sobre 2. Que é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é a integral até a metade. Então, quanto é que dá essa integral? De 0 a L me dá 1. De 0 a L sobre 2, quanto é que dá? O chat está bem atrasado, quem sabe no áudio. 1/2. 1/2, perfeito, exatamente, dá 1/2. Então, isso aqui dá 1/2. Claro que na prática vocês podem calcular, não precisam fazer de cabeça, né? Porque isso é tão simples. Essa aqui é a mesma coisa. Vai me dar 1/2. Então, o resultado vai dar, então, V0, 1/2 vezes 1/2 vezes 1. Então, o resultado é V0 sobre 4. Tá? Então, a correção em primeira ordem, né, frente a essa perturbação, é V0 sobre 4. Tá? Agora, vamos fazer com... Então, é simples, é isso. É bem isso, a teoria de perturbação não degenerada é bem simples. É só fazer o sanduíche, acabou. Deu V0 sobre 4. Beleza. Agora, vamos pegar a correção
da energia dos primeiros estados citados. Ou seja, a primeira energia citada não perturbada, ela era 6, se lembra? 6 π² H² sobre 2mL². Então, a gente tem 3 estados que me dão a mesma energia. O 2, 1, 1, o 1, 2, 1 e o 1, 2. Aqui, só para fazer uma notação mais fácil, eu vou rebatizar esses estados. Vou dar outros nomes. O estado 2, 1, 1, eu vou chamar de estado 1. Podia ser estado A, tudo bem, vou chamar de estado 1. O estado 1, 2, 1, estado 2. Estado 1, 1, 2, estado 3. Ah, professor, mas isso depende do gosto. Eu posso ter chamado esse aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Sim, pode chamar. Mas tem que fazer alguma convenção e se prender ela até o final. Tá? Então, vocês fazem uma convenção e se prendem até o final com a convenção. Não mudem a regra do jogo durante o jogo. Então, a regra é esse estado é 1, esse estado é o 2, esse estado é o 3. Tá? Portanto, eu tenho que fazer todos os sanduíches, né? Então, eu tenho que calcular o H' entre 1, 1 significa entre os estados 2, 1, 2, 1. O 1, 2 significa entre o estado 2, 1, 1 e o estado 1, 2, 1. O H', 1, 3 significa entre o estado 2, 1, 1, 1, 1, 2 e assim por diante. Quantos que eu tenho que calcular? Na verdade, se isso tem dimensão 3, então eu tenho que fazer 3 vezes 3 seriam 9 sanduíches. Mas como esse H' é hermitiano, basta calcular os da diagonal e os fora da diagonal. Então, o sanduíche que eu tenho que calcular, na verdade, são 6. E depois eu só rebato, porque tem que ser hermitiano. Tá? Obviamente, o H' 1, 2 será o 2, 1, será o H' 1, 2. Tá? O H' 3, 2 será o H' 2, 3. Tá? Então, eu não preciso calcular os 9, eu simplesmente uso. Mas se vocês quiserem calcular todos, podem calcular, mas seria uma coisa desnecessária, porque o H' é hermitiano. Então, tá. Então, vamos calcular todos os sanduíches. Vamos calcular, então, o primeiro sanduíche, H' 1, 1. 1 é o estado 2, 1, 1. Então, tem que fazer esse sanduíche aqui. Então, de novo, fazendo o sanduíche, está aqui. Só que agora eu vou colocar 2, 1, 1. Colocar 2, 1, 1. Então, eu coloco 2 aqui. Coloco 1, 1. 1, 1. Quanto é que dá essa integral, pessoal? Chutem no chat aí, quanto é que dá? Usando o mesmo argumento que a gente fez antes. Tá? Essa integral de baixo aqui é 1, pelo mesmo argumento de antes. Essa aqui é meio, pelo mesmo argumento de antes. E quanto é que vale essa aqui, pessoal? Quanto vai dar? Meio também. Meio também, exatamente. Tá? Então, isso aqui vai dar V0 sobre 4 também. Tá? Bem, na verdade, se pegarem todos os sanduíches, onde esse cara é igual a esse, vai dar o mesmo V0 sobre 4. Tá? Então, a gente calculou todo esse da diagonal de maneira bem fácil. Tudo é V0 sobre 4 aqui, ó. Tá? Então, o H' nosso, por enquanto, é V0 sobre 4, V0 sobre 4, V0 sobre 4. Agora tem que calcular esses caras aqui. Tem que calcular o H' 1, 2, o H' 1, 3 e o H' 2, 3. E depois rebater, para ter a matriz completa. Tá? Bem, vou aqui apagar para melhorar aqui. Dá para ver que o H' 1, 3, que é esse cara aqui, e o H' 2, 3, esses são nulos. Por que são nulos? Porque eles envolvem NZ igual a 1 e NZ igual a 2. Então, por ortogonalidade, isso aqui é 0. Então, não preciso nem calcular esses aqui. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, por ortogonalidade, ó, esse aqui é NZ igual a 1, esse aqui é NZ igual a 2. Então, isso aqui quando é 1, isso aqui é 2. Então, essa integral aqui dá 0, porque as funções do posto são ortogonais. Então, a H' 1, 3, que mexe no Z, qualquer um que mexe no Z dá 0. Tá? E o 2, 3, o 2 é esse aqui, também mexeu no Z,
nz igual a 1, n' z igual a 2 também é 0. Então, que bom, então. Então, isso aqui eu sei, todos são V0 sobre 4. Beleza, eu sei todos esses. E esses são 0. Beleza. Só falta calcular 1. Só falta calcular o H', 1, 2, que é o 2, 1, 1 e o 1, 1, 2. Então, vamos ver lá. Então, tem que fazer 2, 1, 1. Então, esse aqui é o 2, 1, 1. E aqui é o 1, 2, 1. Então, seria colocar 2 aqui, colocar 1 aqui. Colocar 1 aqui, colocar 2 aqui. E colocar 1 aqui, 1 aqui. Bem, quando coloca 1 aqui, esse cara aqui dá 1. Beleza, esse aqui é 1. Agora tem que fazer essa integral onde um é 2 e o outro é 1. Porém, a integral não é de 0 a L, é 0L sobre 2. Então, essa integral tem que fazer mesmo, não tem escapatória. Tá? E essa integral aqui tem que fazer mesmo, não tem, essa não tem como fazer, se alguém conseguir me avisa. E essa aqui vai dar 4 sobre 3π. Mas essa integral de cima é a mesma que a integral de baixo. É a mesma integral, só troca x por y. Então, também vai dar 4 sobre 3π. Então, o resultado vai dar 4 ao quadrado sobre 3π ao quadrado e vezes o V0 aqui. Pronto. Então, na verdade, essa é a única integral que tem que ser feita, né, matemática, né, ou na mão. Essa integral de 0 a L sobre 2 de dx, raiz de 2 sobre L ao quadrado, seno de 2πx sobre L, seno de πx sobre L. A única. Tá? Beleza. Então, agora a gente monta a matriz. Agora é fácil montar a matriz. Tá? Então, na verdade, tudo isso aqui é V0 sobre 4. Tudo isso aqui é V0 sobre 4. Esses caras aqui são 0. E o H, esse aqui, é esse aqui. Tá? Então, montando a matriz, eu vou escrever dessa maneira, então. Tá? Eu puxei em evidência o V0 sobre 4, então dá 1, 1, 1, porque na diagonal é V0 sobre 4, V0 sobre 4 sobre 4. O único cara não nulo é esse cara aqui, esses aqui eram nulos, né? Então, o único não nulo, esse que já está rebatido para cá, que então vai dar exatamente esse fator aqui, 16 sobre 9π ao quadrado, V0 sobre V0 sobre 4, vai dar exatamente esse fator K aqui, tá? Então, essa é a matriz de todos os sanduíches dessa matriz. E a receita diz o quê? Faço essa matriz. O que eu faço com essa matriz? Eu calculo os autovalores e os autovetores. Então, vamos lá. Então, os autovalores de H', resolve a equação característica, né? Tá? Aí vai dar, então, 1 menos lambda ao cubo, menos k quadrado, 1 menos lambda. Tá? Então, as soluções aqui é lambda igual a 1. Lambda, esse lambda não é teoria de perturbação, simplesmente são os autovalores que a gente faz. Geralmente, quando a gente calcula a equação característica, a gente usa lambda, mas podia ser usada energia, outra coisa. Tá? Então, é 1 mais k e 1 menos k. Tá? Vezes V0 sobre 4, claro. Então, são os autovalores. Então, um autovalor é V0 sobre 4, o mesmo que da teoria de perturbação do estado fundamental, 1 mais k e 1 menos k. Então, a gente tem aqui, então. Então, esse é o nosso resultado. A energia do ground state, ela é a energia não perturbada, mais a correção devido à perturbação, que é um pequeno degrau. E o estado, o primeiro estado que era degenerado, ele quebrou em 3. Um é V0 sobre 4, outro é 1 mais k V0 sobre 4, outro 1 menos k V0 sobre 4. Fazendo aqui o gráfico com relação a V0, que na verdade V0 é o que quantifica o tamanho do degrau, né? A gente tem que a energia do estado fundamental ele aumenta linearmente com V0, com o tamanho do degrau, e essa energia que era degenerada, ela se splitou em 3. Essa e essa. Tá? Cada uma, né? Então, esse aqui seria o V0 sobre 4, esse aqui é 1 mais K, V0 sobre 4, e aqui seria 1 menos K,
V0 sobre 4. Tá? Qual é a melhor combinação linear? O que diz a receita são os autovetores. Tá? Então, quem são os autovetores? Aqui dá para calcular esses autovetores aqui, ó. Então, esse autovetor, quando lambda igual a 1, o autovetor é 0, 0, 1. Tá? É fácil de ver que o 0, 0, 1 é autovetor, eu multiplico isso, vai me dar exatamente V0 sobre 4 vezes ele mesmo. Então, esse aqui é um dos autovetores. E esse aqui, é só calcular os autovetores, um deles é 0, 1, 1, e esse aqui é 0, 1, menos 1. Tá? Então, são os autovetores. Então, a melhor combinação linear, quando a energia for V0 sobre 4, a correção for V0 sobre 4, vai ser esse cara aqui. Por que esse cara aqui? Porque a nossa convenção é aqui, pessoal. Ó, tem que pegar a convenção inicial aqui, ó. Esse estado 1 é o primeiro deles. Então, esse estado vai ser o 1, 0, 0. Esse é o segundo. Esse é o 0, 1, 0. E esse é o terceiro. 0, 0, 1. Tá? Então, portanto, esse aqui significa o 0, 0, 1. Significa que é só o estado 3, né? Que é exatamente 1, 1, 2. E os outros dois, que correspondem aos outros valores 1 mais K e 1 menos K, vezes V0 por quadrado, um corresponde entendeu? Um corresponde a essa combinação linear. Ele está pulando aqui o mouse. A essa combinação linear. Então, tu soma a... Ih, eu fiz errado aqui, pessoal. Não é isso, pessoal. Ih, fiz errado. Ninguém falou nada. De novo. Quem é esse autovetor? 0, 0, 1. Pronto. Esse aqui já está pronto. Agora, esse aqui só vai mexer nos estados 1 e 2. Então, esse cara aqui é o 1, 1, 0. Põe a normalização aqui. E esse cara, o autovetor corresponde a esse alto valor é 1 menos 1, 0. Então, tá. Esse cara aqui vai corresponder ao φ 1, 1, 2. Agora, esse cara aqui, ele tem 1 sobre raiz de 2. Esse 1 aqui corresponde ao estado φ 2, 1, 1. E esse outro 1 aqui corresponde ao estado 1, 2, 1. Ah, então, exatamente está escrito aqui, pessoal. O 2, o 1 mais 1, o 2. Um mais e o outro dá menos na combinação linear. Então, essas são as melhores combinações lineares. Tá? Então, o problema está resolvido. A gente tem as correções, que são os autovalores, e tem a melhor combinação linear. No caso, a gente tinha os iniciais eram esse e esse. Tá? Então, esse aqui então, as misturas que faz a perturbação, ele só vai misturar esses dois aqui. Mistura de uma maneira simétrica e de uma maneira antissimétrica. Esse aqui fica como tá. Tá? Porque esse aqui corresponde... Então, esse aqui corresponde ao estado 0, 0, 1, que é somente esse. Agora, esse aqui, ó, esses autovetores, a gente tem dois. 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 0, que corresponde a esse com sinal mais. E o outro autovetor, 1, menos 1, 0, que corresponde a um sinal menos. Tá? Então, o problema está solucionado aqui. Esses são a melhor combinação linear. Né? São essa e essas duas, são as melhores combinações lineares. E essas são as correções da energia, quando a gente coloca um step, um degrau
pequenininho dentro de um poço. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então tá. Então esse é o algoritmo. Faço sanduíches, organizo numa matriz, calculo autovalores, os valores vão me dar as correções de energia, e os autovetores é a melhor combinação linear. Mas a pergunta é, eu posso determinar as correções de energia e a melhor combinação linear sem resolver a equação característica, sem resolver o problema de autovalores? E a resposta é sim, que é isso que torna o problema mais interessante. Eu posso, em muitos casos isso é extremamente útil, porque resolver as equações, a equação característica pode ser bem complicada. No sistema 3x3 é fácil, mas pensa que tem um sistema que está com degenerescência igual a 10. Então tem que resolver um determinante 10 por 10. Então fica mais complicado. Hoje em dia a gente tem computadores, pode fazer isso, mas tem um método bem legal, que eu vou mostrar para vocês, que é usando simetrias. Então a gente pode explorar as simetrias da perturbação do H', né, para a gente encontrar a melhor combinação linear. E se a gente encontrar a melhor combinação linear, eu posso fazer um sanduíche do H' entre a melhor combinação linear e eu tenho a correção. Tá? Então essa é a maneira de usar a simetria para achar a melhor combinação linear, o phi-best. E se eu tenho o phi-best, eu calculo a correção fazendo o sanduíche. Com que esse phi-best que eu achei. A pergunta é como é que eu acho a melhor combinação linear? Só usando argumentos de simetria. Como é que eu acho essa melhor combinação linear sem resolver nenhuma equação característica? Então é o seguinte, eu tenho que explorar simetrias do H', tá? E usando então as simetrias que eu vou explorar são assim, qualquer simetria vale, né? Qualquer coisa que eu faço e não muda o H' é uma simetria. Por exemplo, aqui vocês olhando esse H', qual simetria vocês veem aqui? Qual simetria vocês veem aqui nesse H'? No chat? Olhem para essa galinha e vejam o que vocês enxergam de simetria. Simetria é algo que vocês façam e no final não muda nada. Qual é a simetria que tem aí? Na verdade, tem duas. Mas uma é bem óbvia, a outra não é tão óbvia. Qual é a simetria? No chat aí. Vamos lá, pessoal, vamos se arriscar. Rotacionar o eixo X com Y. Fazer uma rotação em volta do eixo Z. Na verdade, isso. Ou simplesmente trocar o X por Y. Trocar X por Y dá igual. Exatamente isso. Vou fazer uma rotação tal que faça isso, ou trocar o X por Y. Outra simetria é se eu fizer um plano aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, entendeu? Se eu faço um espelho aqui, entendeu? Se eu colocar um espelho aqui no meio, isso rebate nisso, né? Então, são duas simetrias, x trocando para y, e esse do espelho significa trocar z para L menos z. Então, são duas simetrias aqui. Mas vamos explorar essa aqui que é mais fácil, ó, x por y, né? Então, tá. Então, seja qualquer simetria, tá? E o que diz o teorema fundamental da mecânica quântica? Se dois operadores comutam, então existe autovetores em comum. Eu quero saber os autovetores de H', mas eu sei os autovetores de P. Então, se eles comutam, eu sei os autovetores de H'. Entenderam a sacada?
Faz de conta que eu sei os autovetores de P. Eu sei porque eu vou mostrar que tem certas operações de simetria que é bem fácil, né? Então, eu sei os autovetores de P. Se esse P comuta com a galinha, vão ter autovetores em comum. E aí, portanto, os autovetores de P serão os autovetores da galinha. Tá? Bem, o P, a simetria, o mais simples é a troca. A rotação é mais complicada, pode ser feita, mas o mais simples é a troca. A troca, o que é? Trocar duas coisas, né? Eu posso trocar x para menos x, posso trocar x para y, x com z. A troca é o mais simples de toda a simetria. Quando vocês batem o olho, a primeira coisa que vocês têm que notar é uma troca, que é o mais simples de verificar a simetria. Rotações geralmente são mais complicadas. A outra mais simples é se tem simetria por espelho também, essa também é mais simples. Mas a troca é a mais simples. Tá? Qual é a vantagem da troca? É o seguinte, a grande vantagem da troca é que se eu troco duas vezes, eu não faço nada. Essa é a característica da troca. Se eu troquei duas vezes, não acontece nada. Então, a principal característica desse operador de simetria é que P ao quadrado é igual a identidade. Tá? Bem, visto isso, a gente pode determinar quem são os autovetores de P. Quem são os autovetores de P? Então, vamos determinar esses autovetores. Né? Então, os autovetores estão aqui. Né? Eu posso determinar usando essa propriedade. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar nos dois lados por P. Tá? Então, eu aplico P aqui. Eu aplico P aqui. Então, isso aqui vai me dar... Isso aqui vai me dar 1. E esse cara P aplicado em psi vai me dar Pzinho psi, então vai me dar P quadrado. Tá? Só esse cara aqui vai me dar P psi. P com P vai me dar P quadrado. Então, aqui em tira, a brilhante conclusão é que os autovalores de um operador de troca são mais ou menos 1. Então, isso que é o legal dos operadores de troca, porque eu sei quem são os autovalores. Qualquer operador de troca, eles têm só dois autovalores, 1 e menos 1. Isso que faz bonito os operadores de troca. Né? Bem, com relação ao alto valor 1, a P só pode... Então, quer dizer que se eu troquei o estado, e o alto valor 1 quer dizer que eu não mudei nada. Então, esse autovetor eu vou chamar de par. E se eu troquei e deu alto valor menos 1, então eu vou chamar de ímpar. Então, isso que é o legal dos operadores de troca. Eles têm autovalores simples, 1 ou menos 1, mas o principal da troca são os autovetores. Os autovetores da troca são aqueles que eu troco e não acontece nada, alto valor 1. Troco e troco o sinal, alto valor menos 1. Aí vocês conhecem as funções. Né? Se eu trocar x para menos x, vocês conhecem funções pares e funções ímpares. Quando troco x para menos x, por exemplo, o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Então, a paridade é algo bem importante frente à troca de alguma coisa. Só que vocês estão acostumados a trocar x para menos x. Isso que eu estou dizendo é algo bem geral. Qualquer troca de uga para buga, né, eu vou ter duas situações. Uma que eu troquei uga para buga e não aconteceu nada, e outra que trocou o sinal. Tá? Ok. Então, aqui a troca é, eu troco xy, me mantém, e eu troco, e me dá um menos 1. Então, agora eu vou pegar a combinação, os estados originais. Está aqui, ó. Tá aqui os estados originais. O 2, 1, 1, o 1, 2, 1 e o 1, 1, 2. Tá? E eles têm que ser invariante frente à troca. Qual deles é invariante frente à troca? Eles têm que ser invariante, eles têm que ser par ou ímpar, tem que ter paridade definida frente à troca de x para y. Qual deles que tem paridade definida aqui? O que é paridade definida? Se eu troco para x e y, me dá a mesma coisa ou menos a mesma coisa. Ou é par ou ímpar. Qual deles é par ou ímpar frente à troca de x para y? Me digam, é o estado 1, esse aqui era o 1, não é? É o estado 2 ou é o estado 3? No chat. Ou no áudio, porque o chat está meio lento aqui, pessoal. Qual desses
tem paridade definida? Outras. Tem paridade definida, é um autovetor de P. E se há um autovetor de P, como P comuta com a galinha, também será autovetor de A'. Essa é uma estratégia de determinar os autovetores de A' sem resolver a equação característica. Simplesmente explorando a paridade. Então, qual deles é autovetor de A'? Ou é a mesma coisa, qual deles tem paridade definida? 1, 2 ou 3? No áudio, pessoal. 1, 2 ou 3. Qual é aquilo que tu troca x por y me dá a mesma coisa ou menos a mesma coisa? É o 3? É o 3. Então, 3, exatamente. O 3 tem paridade definida. Ele é par. Se eu trocar x por y, dá ele mesmo. Tá? Então, um deles está pronto. E qual combinação eu tenho que fazer entre 1 e 2 para ter paridade definida? Então, esse aqui, o 1, o 2, eu sei que é par. Beleza, que é o 3. Agora, se eu faço essa combinação linear, se eu pego o 1 mais o 2, isso é uma função par. Porque se eu troco x por y, esse vai para esse vai para esse. Agora, se eu faço uma combinação linear ímpar, vai me dar ímpar. Então, esse tem paridade definida, essa combinação linear tem paridade definida, e essa combinação linear tem paridade definida. Portanto, eu determinei quem são os autovetores de A' sem resolver nenhuma equação característica, simplesmente observando a paridade dos estados. Porque se A' comuta com a troca xy, eles têm que ter os mesmos autovetores. Os autovetores da troca têm paridade definida, par ou ímpar. Portanto, os autovetores de A' terão que ter paridade definida. O 3 já tem, beleza. Agora o 1 e o 2 não, mas eu posso construir uma combinação linear entre 1 e 2, tal que tem uma paridade bem definida, que é par. Se eu somar, vai me dar par. Se eu trocar x por y nessa soma, vai me dar ela mesma. O 2, o 1 vai no 1, 2, e no 1, o 2, o 1 vai no 1, 2, 1, e o 1, 2, 1 vai no 2, 1, 1. E se eu fizer uma combinação linear negativa, vai me dar ele mesmo, menos ele mesmo. Então, vai ser ímpar. Então, olha que legal, eu determino os autovetores sem resolver nenhuma equação característica. Tá certo, pessoal? Ou tem um senão aí? Tá certo? Quase certo, pessoal. Por quê? Tudo bem, esses aqui têm paridade definida, mas se eu faço uma combinação linear entre esse e esse, também vai ser par. Então, eu não consigo univocamente, usando a troca xy, determinar univocamente a combinação linear. Porque se eu fizer uma mistura desse com esse, essa mistura ainda será par com a troca de xy. Então, ainda eu não sei qual é os autovetores ainda. Porque tem essa liberdade aqui. Então, aí eu pego uma outra simetria, que é essa aqui, trocar Z para L menos Z, tá? Que significa essa simetria de espelho aqui, daqui para cá. E se eu troco Z para L menos Z, o seno de ZPX vai para seno de ZPX. O seno de Z, π sobre L, se eu trocar Z para L menos Z, vai me dar ele mesmo, seno de Z, π sobre L. Então, portanto, esses caras aqui, ó, tem paridade definida frente a essa troca de Z para L menos Z. Tá? E esse cara aqui, com 2, vai para menos. Então, esses três aqui já têm paridades definidas com relação a essa troca de espelho aqui. Z para L menos Z. Tá? Então, portanto, os únicos autovetores possíveis, então, são esses três aqui, porque esses três aqui, esse aqui é par frente à troca XY, mas é ímpar frente à troca Z para L menos Z. Esse aqui é par frente à troca XY e é par frente à troca Z, L menos Z, porque todos dependem desse cara aqui, ó, desse seno. E o menos é a mesma coisa. Os dois têm um seno. Tá? E eu não posso fazer nenhuma mistura entre eles. Eu poderia fazer essa mistura entre esses dois, mas eu estaria misturando par e ímpar aqui nessa troca de Z para L menos Z. E eu poderia, eventualmente, fazer uma mistura aqui
tá? Entre esses dois, mas isso misturaria a troca x por y. Então, agora sim ficou unívoco. A solução é unívoca. Essa aqui é a melhor combinação linear. Tá, pessoal? Essa é uma maneira só de explorar simetrias para achar a melhor combinação linear, para achar os autovetores. Tá? Explorando a simetria que se explora é a de troca, porque a troca eu sei quem são os autovetores. São aqueles cuja o estado, o vetor, não muda ou muda por um sinal com a troca. Tá, pessoal? Tá claro? Tá. Esse exemplo, na verdade, é um exemplo acadêmico, né, de teoria de perturbação, né? Agora nós vamos fazer um exemplo mais prático de teoria de perturbação. Na verdade, vai ser a aula de sexta, que aqui eu vou falar só 1 ou 2 minutos, né? Mas nós vamos ver então a situação de como a teoria de perturbação nos ajuda a calcular coisas úteis, por exemplo, no átomo de hidrogênio, né? Então, aqui, só vou comentar um pouquinho, tá? Que, na verdade, no átomo de hidrogênio, tá? Quando a gente diz que esse aqui é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio, isso aqui é uma aproximação. Quem é que falta aqui, pessoal? Vamos ver. Quais são os efeitos que faltam? A gente tem que somar uma galinha aqui, na verdade. E aí eu só vou perguntar para vocês quem vocês acham que é essa galinha, e a gente continua na sexta-feira, tá? Então, esse hamiltoniano não é o certo. Por que ele não é certo? Faltam fatores. Quem são os fatores que faltam, pessoal? Vamos ver no chat. Radiações eletromagnéticas incidindo. Vamos supor um átomo que está no escuro. Senão, a gente teria que colocar uma radiação eletromagnética, colocar um campo magnético. Se esse átomo estiver numa estrela, tem que colocar o campo magnético. Mas ele tá no escuro. Esse átomo de hidrogênio não está em nenhuma estrela. Ele está entre duas galáxias, sozinho. Mesmo assim, teria correção. Quais seriam as correções? Esse átomo de hidrogênio está em duas galáxias, não tem nada perto dele. Mesmo assim, tem correção. Que correção é, pessoal? Tem várias, na verdade. Me digam só uma ou duas, aí a gente termina a aula e continua na sexta. Vamos, pessoal, chute é livre, vamos lá. O que é, Ana? Acho que eu não ouvi. É que agora ligou um motor aqui no campus, que saco. Bem lá da minha sala. A parte magnética do elétron está em movimento? Pode falar de novo que eu não ouvi? A parte magnética devido ao elétron está em movimento? Isso, exatamente. Isso é chamado interação spin-órbita, né? Ou seja, o elétron em movimento, né? Na verdade, se tu vai no referencial do elétron, o próton está em movimento. Esse próton, pela lei de Biot-Savart, vai gerar um campo magnético em cima do elétron. E agora o elétron, ele tem um norte-sul, ele tem um spin, ele tem um momento de polo magnético. Então vai surgir um termo, um hamiltoniano tipo bússola, que é o campo magnético do próton, gerado em cima do elétron, escalar o momento de polo magnético do elétron, que vem do spin. Então tem esse termo, isso aqui é chamado de spin-órbita. Tá? Mas tem um outro ainda. E, na verdade, o spin-órbita também tem a mesma origem que esse outro. Qual é o outro aí? É que aqui nós estamos aproximando que a energia cinética é P² sobre 2m. Isso é certo? A energia cinética é realmente P² sobre 2m?
Não faltaria a correção relativística? Isso, a gente tem que levar em consideração que isso aqui é uma aproximação. Na verdade, a energia cinética, isso aqui é uma aproximação. Na verdade, a energia cinética, ela vem daquele triângulo, você lembra do triângulo lá na relatividade? Que é E total aqui, mc quadrado, aqui é Cp, né? Então, a energia cinética, na verdade, esse termo aqui, ó, é o E total menos mc quadrado. E esse total é a raiz de mc quadrado ao quadrado mais Cp ao quadrado menos mc quadrado. E quando o C é muito grande, isso aqui vai dar exatamente P quadrado sobre 2M. Tá? Então, na verdade, o nosso parâmetro de perturbação lambda vai ser 1 sobre C. Quando C é infinito, então isso aqui é não relativístico. Então, nós vamos agora colocar a relatividade como perturbação. Então, vai vir dois H' aqui. Um H' que vai ser a correção da energia cinética, tá? A nível relativístico, e o outro H' devido ao spin órbita. Na verdade, o efeito spin órbita ela vem do spin. Como o spin é relativístico, ambos os efeitos vêm da relatividade. Tá? Então, as correções que a gente vai fazer, no fundo, ambas vêm da relatividade. Só que uma é uma correção de energia cinética e outra é a interação spin-órbita. Tá? Isso nós vamos ver direitinho, então, como é que a gente constrói esses H' e como é que a gente faz o esquema de teoria de perturbação para, então, calcular quais são as correções de energia dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, aqueles níveis que vocês conheciam, isso aqui é aproximado. Isso, na verdade, é o nosso EN ordem zero. Então, nós vamos colocar esses H' e ver as correções nesses níveis de energia. Tá? E isso é medido experimentalmente, que esses níveis, então, vão se deslocar devido ao efeito da relatividade. Então, a relatividade vai ser tratada como perturbação. Isso a gente mede, quando mede as linhas, né, uma transição de uma para outra e vê que realmente funciona direitinho. Tá, pessoal? Para aqui, então. Perguntas? Vou desligar a gravação aqui.